Jacó precisou ficar sozinho, sem distrações, refletindo na vida dele, refletindo nas escolhas dele. E agora, para atravessar para o outro lado, ele precisava ter uma mudança ali. Para ir para um outro nível, um nível de mudança, de liberdade, de prosperidade, ele precisava abrir mão de coisas. Ele precisava abrir mão do velho homem, do Jacó. Então ele foi lá e ele lutou com o anjo. E quando o anjo perguntou para ele: quem é você? Diferente da primeira vez que ele mentiu dizendo que era o Esaú, agora ele falou: eu sou o Jacó. Então a gente precisa reconhecer quem nós somos. Quem nós somos para que Deus possa nos colocar numa outra posição na vida. Senão a gente vai ficar uma vida inteira se arrastando, se submetendo a coisas que não são corretas, passando por cima de valores e princípios, e aí a gente não sai do lugar. Deus quer que a gente cresça. A vida é como uma escada. E para a gente ir para um próximo nível, a gente precisa ter feito um bom fundamento no anterior. Bom dia a todos, nessa segunda-feira abençoada, o melhor dia das nossas vidas, porque é o dia que nós temos, o dia especialmente preparado pelo Senhor para todos nós, graças a Deus. Bom dia a todos e que seja aí um dia muito produtivo, muito abençoado, em nome de Jesus, não é verdade? E algo que a bispa sempre diz, pessoal, uma frase, né, que ela fala sempre, né, é que a vida é como uma escada. A gente não consegue subir com tudo, né? A gente, se tentar subir com tudo, vai cair alguma coisa, ou até a própria pessoa vai cair, porque a escada já não é um lugar para ficar brincando ali de ver quem consegue carregar mais, né? Então a gente tem que fazer escolhas. Que tipo de vida que eu quero? Se eu digo que eu quero uma grande vida, aquilo vai me exigir coisas. E para alcançar aquelas coisas, eu também vou ter que jogar coisas fora, vou ter que abrir mão de outras coisas. Porque tudo na vida são processos. Então o Senhor vai nos testando, à medida que a gente vai passando naqueles testes, Ele vai nos promovendo, nos ajudando, assim é em tudo na vida, né? E a gente vê, por exemplo, na vida de Jacó, que ele foi passando por processos. Ele foi ali na vida dele, sendo trabalhado pelo Labão, né? Não que Labão quisesse trabalhar ele, né? Mas Deus usou aquele sujeito, sem caráter, mau, desonesto, para lidar com um enganador, que se achava o espertalhão, que dava nó em goteira, que tinha uma força, uma determinação, mas para a força do braço. Ele tinha uma autossuficiência. Então Deus permitiu que aquele homem fosse trabalhando na vida dele, e ali ele foi trabalhando sem ver a questão do dinheiro, trabalhando ali por conta da esposa. E só então ele foi trabalhar ali pela vida financeira dele, né? Até durante 14 anos ele trabalhou apenas pelas mulheres, né? No caso, por uma só, mas aí, por conta da malandragem lá, ele acabou tendo que se submeter a trabalhar aí mais 7 anos para ficar com as duas. E nesse trabalhar, você imagina, né? Um homem que estava ali, que já estava com filho, já estava ali com família e não tinha nada, né? Veja como é que não foi brincadeira. Mas ele precisava, como nós precisamos também.
né? A gente olha para Jacó e vê um monte de erro na vida dele, né? E a gente tem que olhar para nós também e ver os pontos, as questões ali que precisam ser trabalhadas. E às vezes a gente pode achar que tem coisas que parece que estão demorando, ou outras coisas são injustas, mas Deus não é injusto. O tempo que a gente leva para viver algumas coisas é o tempo que a gente mesmo está mostrando para Deus. Ó, eu preciso dar mais uma volta aqui ao redor dessa montanha, eu preciso de um tempinho a mais aqui de reflexão na minha vida. Não é assim que a gente faz com as crianças? Tá lá, repetiu a mesma bagunça, repetiu a mesma atitude, aí o que a mãe fala, né? Então você vai lá para aquele cantinho pensar no que você fez. Então você vai ali, vai pensar, aí a criança chega lá, dá 10 segundos, já pensei. Não é assim? A gente parece muito mais uma criança do que a gente imagina. A gente só tinha que pegar a parte boa da criança, né? Mas às vezes a gente pega só a parte ruim. A parte de cair no mesmo erro, a parte da desobediência, mas a gente tinha que também pegar a parte da alegria, pegar a parte do perdão rápido, não é? Porque às vezes a gente é bom para ver ali o filho, né? O filho que faz as coisas erradas, e a gente fala, eu já falei 500 vezes para você, e a gente, né? Quantas vezes que a gente não faz a mesma coisa 500 vezes também, mas ninguém vai ficar falando, porque é adulto, mas a vida está falando. A vida está falando, a vida está mostrando, a vida está dando os frutos dessas escolhas, né? Da mesma maneira que você corrige o seu filho porque você o ama e ele tem que ter consequências pelos atos dele, assim acontece com a nossa vida também. Deus vai permitindo ou não situações para nos trabalhar. Então nós vemos ali que durante aqueles 20 anos que Jacó esteve ali com Labão, ele foi sendo trabalhado em muitos aspectos. E claramente ainda não estava pronto. Né? Porque quando a gente pega naquela passagem que ele foge do Labão, o Labão fica doido, vai atrás dele, e somente depois que ele bota a vida dele em ordem, é que o Senhor permite que ele possa ir para o outro lado. Que ele possa resolver as questões com Esaú, que ele não ficou aquela coisa mal resolvida em relação ao Labão, ou seja, não tem como a gente ir para um outro nível, ainda sendo reprovados nos atuais testes da nossa vida. Enquanto a gente não tem uma preparação e tem os rompimentos que aquilo exige, não tem como Deus nos promover. Então, eu quero ler para você aqui a passagem de Gênesis 32, 22. Olha só. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel. Pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó.
Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Nós vemos isso. Não tinha como o Jacó ir para o próximo nível da vida dele, com a família, com as riquezas, carregando ainda resquícios do velho homem. Então o Senhor quis testá-lo aqui nessa situação para saber, quanto que você quer vencer mesmo? E quanto que você quer vencer com Deus? E não mais na força do braço. Porque a gente vê que uma característica muito boa do Jacó era que ele era muito resiliente e perseverante. Mas enquanto ele usou aquela perseverança e aquele foco dele para o mal, ele só se colocou em problemas. Então, veja que tem coisas, características, pessoal, em você, em mim, que elas podem ser muito boas, mas ao mesmo tempo muito ruins também. Se nós não estivermos ali, alinhados a Deus. Ele tinha um foco? Tinha. Ele tinha uma determinação? Tinha. Ele tinha preguiça? Não. Mas todas as vezes que ele botou, eu quero essa mulher, eu quero essa primogenitura, eu quero isso, ele conseguiu. Mas passando por cima igual um trator. Um trator que não tinha escrúpulo, não tinha princípio, não tinha nada. Não tinha certo e errado, tinha o que ele queria. Então, se para chegar no objetivo dele, ele tinha que enganar pessoas, ele tinha que mentir, ele não pensava nisso. Ele pensava, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Então, vou atrás dele. Mas nisso, não importava valores e princípios. Mas para Deus importa. E aí ele precisou usar dessa força, dessa resiliência dele, agora para a coisa certa. Então, claramente aqui, nós vemos que ele ia entrar nessa batalha aqui, só sairia um vivo aqui dessa situação. Porque o anjo aqui viu que, obviamente, que o anjo não tinha dificuldade nenhuma ali, né? A gente lembra ali com aquela situação com os inimigos de Israel, que um anjo só matou 165 mil soldados, né? Não lembro agora se foram os assírios, mas um anjo ali, então obviamente que esse anjo aqui ele não tinha nenhuma dificuldade em derrotar aqui o Jacó. Mas o ponto é, quanto o Senhor está vendo em nós essa determinação, esse foco em vencer, pessoal. O ponto é esse. Eu já vi, por exemplo, pessoas que botaram um foco violento para conquistar uma pessoa, para casar com uma pessoa. Então ela fez votos, ela orou, ela fez jejum, ela fez o que precisava fazer. E aí depois que consegue essa pessoa, casou com aquela pessoa, tem família com essa pessoa, às vezes agora a pessoa não presta mais. Agora não é mais bênção mais. Eu já vi pessoas que para alcançar um objetivo, fazia igual o Jacó. Acordava cedo, se esforçava, tal. Depois que conquistou, agora não presta mais. Agora o negócio não é bom. Agora isso daí não faz sentido. Mas espera aí, Deus não é Deus de confusão. Você pediu, não pediu? Você colocou lá nos seus projetos, você apresentou lá a Deus as suas metas, os seus objetivos. E agora não é bom? Não, tudo que vem de Deus é bom, sim. Só que tudo que vem de Deus também vem com desafios. Porque diferente do diabo, Deus quer que você cresça.
Diferente do diabo, que quer que a gente fique na zona de conforto, estagnado, parado no tempo, Deus quer que você esteja sempre em movimento. Deus não quer que a gente fique parado no tempo. Deus não quer que a gente fique ali, pensando no passado, falando do passado. Lembra daquelas passagens na Bíblia? Que o povo ficava falando lá do templo antigo. Nossa, porque aquele templo era muito bom. Aquele templo, ele era muito bonito. Mas o tempo já tinha passado. Agora eu tenho hoje, eu tenho o amanhã. O ontem, eu não tenho o que fazer. Mas o amanhã, se eu plantar a semente certa hoje, eu sei que eu vou colher amanhã. Eu sei que o nível de integridade que eu tenho tido no meu trabalho, eu sei o que eu vou alcançar amanhã. Eu sei o nível de disciplina, de foco que eu tenho tido na minha vida para organizar as coisas. Eu sei aonde isso vai me levar. Eu sei que o nível de respeito pelas coisas de Deus, pela minha família, eu sei o nível que eu tenho tido. Então eu sei o que esperar no dia de amanhã. O Dia dos Pais, pessoal, você vê que é um dia tenso. O Dia dos Pais você vê que não tem nem aquele movimento todo no mercado, na economia, não tem isso. Infelizmente. Porque, infelizmente, em boa parte das situações, as pessoas têm problema ali com o pai, tem um problema de paternidade, que é o problema que causa muitos problemas na nossa sociedade. Porque um problema de paternidade causa algo muito grave. Vai causar vai afetar, na verdade, o nosso relacionamento com Deus. Por que tem tantos homens apáticos, frios, mortos espiritualmente? Porque eles aprenderam que é eles e pronto. Não dá para depender de ninguém, ainda mais de Deus, que Deus remete a pai. E eu não tenho uma boa relação com meu pai, então eu não vou ter uma relação com meu Deus. É onde a gente vê mulheres, por exemplo, mulheres duras, virilizadas, mulheres difíceis, mulheres que não acreditam em Deus, não acreditam na palavra. Por quê? Porque remete a algo ruim, porque o meu pai me deixou, então eu não posso contar com ninguém, não posso contar nem com Deus então, porque Deus me lembra o meu pai. Porque Jesus fala isso. O seu pai que está nos céus sabe do que vocês precisam. Então, mas se a minha imagem de pai, se a minha imagem de homem, do que é ser um pai, do que é ser um homem, está afetada, está distorcida, não é a bíblica, mas é a das minhas feridas, das minhas experiências, o que eu vou fazer? Eu vou botar a culpa em quem não tem culpa de nada. Eu vou botar a culpa em Deus, eu vou botar... E às vezes não é que eu boto a culpa em Deus, simplesmente eu não me abro. Eu não me abro para aquilo. Então, quanta coisa que é para ser bênção, e às vezes a pessoa vai lá e causa uma maldição. Aí a pessoa cresce cheia de traumas. Por quê? Porque teve ali um pai, uma pessoa que não deu suporte, não teve a maturidade, foi um filho, um eterno filho. Aí vai causando os travamentos, que é isso que o diabo quer. Que a pessoa viva na zona de conforto, que ela viva atrapalhada, que ela viva ali sem projetos, sem sonhos, porque Deus, Ele nos dá identidade. Um homem, o pai, dá identidade. Mas se ali não tive um pai que validava, que explicava, que botava limite, que tinha autoridade, eu cresço sem sonhos, eu cresço sem objetivos, eu cresço simplesmente uma pessoa que está aí. Estou aqui, pronto, estou aí, estou fazendo as coisas, estou vivendo, estou sobrevivendo, mas não tem um foco assim, sabe? Não tem é uma pessoa mais perdida. Pode analisar.
Pessoas que tiveram problemas com o pai tendem a ser perdidas. Perdidos, não tem uma ambição, uma coisa assim, né? Não, porque não foi estimulado ali, a romper, a ir para frente. Não, vai meu filho, vamos. O que o pai faz ali? Lembra daqueles videozinhos ali? Aquele vídeo antigo, que daquele homem, parece um cowboy, e daquela mulher, toda aquela roupa tão bonitinha, tal, com aquela saia, né? Bem americano no campo, assim, né? E aí tinha um menino lá que estava ali, não sabia nadar, estava ali reclamando com a mãe que não sabia nadar. Aí a mãe foi falar para o pai: "Oi, fulano, o menino não sabe nadar, coitadinho, está com medo, tal." Ah, é? Aí ele foi lá e pegou, jogou o menino, e o menino aprendeu a nadar e chegou do outro lado. E aí ela falou: então, mas e agora, né? Agora ele está lá do outro lado, como é que ele vai voltar? Aí ele falou, né? Nadando, ora. Bem secão assim, né? Ora, ele foi nadando, ele volta nadando. E é assim, essa é a diferença, né? O Espírito Santo, a mãe, a mulher, ela traz aquele conforto, aquele consolo, e o pai traz aquele impulso. Então você vê que tem que ter um equilíbrio. Só consolo não vai funcionar. Mas também só na agressividade, só vai causar também outros problemas. Tem que ter o equilíbrio. Então nós vemos aqui que o Jacó, ele era um homem muito focado, mas de forma desequilibrada já. Ele passava por cima de valores e princípios e ele vai deixando rastro. Pessoas que vivem assim, eles até têm objetivos alcançados, mas eles deixam um rastro de destruição pelo caminho. Então a gente tem que parar e analisar. A vida é como uma escada. Se eu quero ir para lugares altos, eu não vou poder levar tudo. E foi o que Deus trabalhou aqui com ele. Naquele momento de solidão. Jacó precisou ficar sozinho, sem distrações, refletindo na vida dele, refletindo nas escolhas dele. E agora, para atravessar para o outro lado, ele precisava ter uma mudança ali. Para ir para um outro nível, um nível de mudança, de liberdade, de prosperidade, ele precisava abrir mão de coisas. Ele precisava abrir mão do velho homem, do Jacó. Então ele foi lá e lutou com o anjo. E quando o anjo perguntou para ele: quem é você? Diferente da primeira vez que ele mentiu dizendo que era o Esaú. Agora ele falou: eu sou o Jacó. Então a gente precisa reconhecer quem nós somos. Quem nós somos para que Deus possa nos colocar numa outra posição na vida. Senão a gente vai ficar uma vida inteira se arrastando, se submetendo a coisas que não são corretas, passando por cima de valores e princípios, e aí a gente não sai do lugar. E você tem que ter esse desejo, essa fome de crescimento, mas não a qualquer custo. Essa fome de vencer, mas não passando por cima de pessoas. Essa fome de prosperar e de avançar, mas não se esquecendo da palavra, não se esquecendo da verdade. Então, neste momento, a gente vê que houve ali uma vulnerabilidade aqui de Jacó. Ele parou de ser o autossuficiente, ele estava manco, ele estava com dor, ele estava cansado, e ele cansou principalmente de ser quem ele era. E ele falou: eu sou o Jacó. Eu sou aquele que passa o outro para trás, eu sou aquele que engana, eu sou aquele que faz as coisas do próprio modo. Eu faço as coisas do meu jeito. E o Senhor falou para ele: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel. Você vai ser o campeão. Você vai ser o campeão comigo. E é assim que nós vencemos, pessoal. Quando nós lutamos com Deus,
junto com Deus, né? Não contra Deus, mas com Deus, junto com Deus, é quando nós vencemos. A gente pode vencer do outro jeito também, mas deixando rastro. Agora a gente luta com Deus as boas batalhas, as boas guerras. Então a gente pode querer uma bênção. Você pode querer ali uma família abençoada, e aquilo vai ser bênção na sua vida. E muitas vezes, essa bênção vai vir de uma forma difícil. Que é o que eu estava falando agora há pouco. De pessoas que eu conheci, que eu conheço, que um tempo da vida desejou aquela pessoa, lutou por aquela pessoa, agora a pessoa não presta mais. Desejou aquele lugar, aquele trabalho, aquela posição no trabalho, agora aquilo não presta mais. Não. Deus colocou a pessoa certa no seu caminho. E você é a pessoa certa no caminho daquela pessoa também. Sim, por quê? Porque é onde Deus vai trabalhando. Se Deus botasse a pessoa do jeito que você acha que deveria ser, não seria bênção na sua vida. Então Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho para nos fazer romper. Deus nos coloca em desafios para que a gente cresça. Então aquela situação, aquele lugar que um tempo pareceu tão bom, começa a ter situações e precisa ter ajustes. E ali coisas precisam ser lidadas e acertadas, ou seja, a vida é como uma escada. Não vai dar para nós irmos para um outro nível carregando pendências do nível velho, do nível anterior. Então pare e analisa aí. Para e faça essa análise. Será que você está tentando ir para um outro nível às custas de alguém? Às custas de valores, de princípios? Será que você está passando por cima da verdade com motivações e intenções erradas? Será que o que você tem feito, as escolhas que você tem feito, estão realmente te levando ao lugar que você quer ou apenas para conquistar algo momentâneo? É fundamental essas perguntas e essas respostas, pessoal. Para ir para o outro lado do rio Jaboque, para viver uma nova fase da minha vida, eu não posso deixar coisas abertas na minha antiga vida, na minha antiga fase. Deus precisou que o Jacó lidasse com todos os fantasmas da vida dele. Lidasse com a situação do Esaú, lidasse com a situação do Labão, lidasse com a situação dele mesmo, de ser o fujão, de ser o que deixa as coisas sem resolver, pontos de covardia, situações ali mal resolvidas. Deus não tem como, Deus não gosta de ponta solta, pessoal. Deus não faz nada pela metade. Veja que tudo que Deus faz é bom, é excelente. Tudo que Ele faz, Ele vê que é bom. Porque Ele não tem preguiça de ir lá e fazer do jeito certo. Você vê na palavra o Senhor dando os detalhes até das cores, de como Ele queria que fossem as cores, as decorações. Então Deus sabe o que Ele quer. E Ele sabe como aquilo vai acontecer. Então a gente pode até saber o que quer, mas a gente tem que saber como eu vou chegar lá. Que eu posso chegar de dois meios, um deixando rastro de destruição, outro que é aquele que é o caminho correto. Então nós vemos exatamente isso. Jacó ficou sozinho. Jacó precisou olhar para dentro dele. Jacó precisou analisar o coração dele, sem distrações. Tem muitos momentos, pessoal, que a gente precisa parar e ficar sozinho. Sem celular, sem ninguém perto. A gente parar e ficar quieto só, sem ficar falando nada, apenas refletindo. Deixa eu pensar. Deixa eu refletir. Será que o que eu estou sentindo é o quê?
Qual é o nome que eu tenho que dar para isso? Qual é o teu nome? É Jacó. Qual é o teu nome? É inveja? É amargura? É orgulho? É prepotência? É vaidade? Qual é o nome? O que eu quero chegar? Onde eu quero alcançar? O que eu quero alcançar? Aonde eu quero chegar? Mas que eu estou dizendo que é uma coisa, mas o nome certo é outro. Eu quero isso por conta disso e daquilo outro. Será mesmo? Ou será que é muito mais egoísta? Será que o propósito é muito mais egoísta do que outra coisa? É um propósito de Deus, é um propósito generoso, é um propósito genuíno? Ou é algo que é meu, é da carne, é do homem? Não vai funcionar. Aquilo que é o que a bispa falou esses dias, aquilo que começa na carne, nunca vai terminar bem. Nunca vai terminar em Deus, porque começou mal. Aquilo que começa errado, não tem como Deus acertar no meio do caminho. Eu vou ter que passar pelo processo, eu vou ter que enfrentar o que aquilo exige. Eu vou ter que lidar com aquela situação, eu vou ter que lidar com aquela pessoa, eu vou ter que lidar com aquele sentimento, eu vou ter que lidar com aquele passado. Porque não dá para Deus me promover sem o cumprimento de valores e de princípios, como a gente leu no comecinho, lá na oração de Jabes, aqui no Salmo 119. Muitas coisas me têm ensinado. Ensina-me o bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em seus mandamentos. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me os teus decretos. Então a gente precisa do bom senso. A gente precisa da sabedoria para ter a postura, as atitudes, a visão, para a gente não se enganar. Então, meus queridos, para e dá nome para as coisas. Para e dá nome. Qual é o teu nome? Nesses 52 dias, os propósitos, os motivos pelos quais você tem buscado essa restauração, tem buscado esse crescimento, tem buscado esse fortalecimento, são de fato os motivos certos? Que às vezes a gente está aqui falando que era restauração disso, daquilo, mas lembra sempre os fundamentos. Lembra que o inimigo lá falou, não sei se foi o Tobias, o Sambalate, o Gesem, ele falou, né? Deixe que construam, até uma raposa derruba aquilo lá. Ou seja, se eu estou construindo algo sem fundamento, se é sem fundamento, obviamente que a hora que eu subir, aquilo vai cair. Se é sem fundamento, a hora que tiver uma altura, a hora que tiver já, nossa, que bacana, que legal, olha, tá tudo certo, fundamento ruim, vai cair. Deixa que construa, até uma raposa de história. Por quê? Porque o fundamento é ruim, porque faz de qualquer jeito, faz mal feito, faz sem excelência, faz sem profundidade. E Deus não quer isso, pessoal. Deus não quer a gente raso, Deus não quer a gente meia boca, Deus não quer a gente com padrão baixo. Por quê? Porque Ele não nos fez assim. E tudo que Ele fez excelente. Ele nos deu o Espírito dEle. Ele nos deu o caráter dEle. Então Ele não vai aceitar menos do que o excelente. Ele não vai aceitar menos do que algo grande, algo bonito, algo bem feito, né? Algo que você foi deixando um rastro de bênção. Foi deixando pessoas abençoadas ali pelo caminho. Deus não vai fazer nada de menos do que isso, pessoal. Então creia nisso. Dê seus passos, mas dá o passo
baseado na verdade. Ah, sim. Eles acharam um trechinho aqui do rapaz, do senhor lá que foi ensinar lá o filho, né, a nadar. Coloque então. Eu não tinha pensado nisso, mas já que está aí disponível, pode colocar. Eu não sei nadar. Não sabe o quê? Eu não sei nadar. Quantos anos tem? 6. Ajude-o, ele não sabe nadar. Então vai aprender. Todos devem saber nadar. Estique o braço para frente e puxe água com a mão. Puxe para você. Não vá depressa demais. Foi como eu aprendi. Eu consegui, Beraldo, eu consegui. Bom, Mas como é que ele vai voltar? nadando. Ele pode até se afogar. Então você vai lá e pega ele. Mas eu também não sei nadar. Brinca com ele. É desse jeito, ó. Deus joga a gente aí. Vamos que eu sei que você consegue nadar. Mas como é que eu volto? Do mesmo jeito que você foi, nadando. E é assim que a gente vai crescendo. Só que ele não pode deixar nada, pendências, uma mentalidade, um padrão velho. Deus quer que a gente só vá para frente. Você vê que o menino foi para frente, né? Então, ele quer que a gente vá para frente, que a gente desenvolva, que a gente aprenda. Que a gente passe pelas dores, passe pelo medo, passe pelas situações. Porque, você não viu que ele foi embora lá e abandonou o menino, né? Ah, mas tadinho nada. O pai estava ali do lado, ó. Qualquer coisa ele resgatava ali. Mas ele estava ali, dando força. Você viu que o menino ficou ali. Nossa, pai, você me odeia, né? Eu falei assim, ai, pai, que legal, eu aprendi. Não é assim? Na hora doído, na hora é doloroso, na hora é assustador. Mas você olha para trás, meu pai está ali me olhando, eu cresci, ele acreditou, ele me apoiou, ele me jogou, ele me empurrou, ele viu que eu cresci. Lembra que ele falou agora? Todos devem saber nadar. Não é assim? O pai vai lá e ensina a andar de bicicleta, o pai vai lá e ajuda, e caiu, levanta, meu filho, vai, é só um tombinho, levanta, vamos de novo. É assim mesmo, vamos lá, sem moleza, sem frescura, né? Mas se fica lá, mas tadinho, coitadinho. Primeiro que ele não é coitado. Segundo que você está criando ali uma pessoa que não vai conseguir lutar na vida. Que vai ser sempre aquele, é verdade, se der errado, não vai dar certo, e blá, blá, blá. Entendeu? Então, Deus quer que a gente cresça. A vida é como uma escada. E para a gente ir para um próximo nível, a gente precisa ter feito um bom fundamento no anterior. Amém, meus queridos? Vamos orar então. Pegue o seu propósito. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai querido, na sua presença. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa mensagem, e eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, nesta manhã, nos trazendo reflexões importantes, nos trazendo luz, entendimento, Senhor. Entendimento do que precisamos fazer, entendimento das perguntas e das respostas, Senhor. De quem nós somos, do nome que nós devemos dar às coisas, se aquilo que temos feito, meu Pai, é com a motivação e a intenção certa, se aquilo, meu Pai, que nós temos orado, pedido, construído, meu Pai, realmente tem o propósito certo. Se nós estamos indo, Senhor, avançando, crescendo, mas deixando um rastro ruim, ou se nós estamos crescendo com fundamentos sólidos e andando pelo caminho certo. Peça discernimento para Deus. Senhor, nos dá discernimento. Nos dá discernimento para que as nossas decisões, as nossas escolhas sejam realmente alinhadas à verdade, Senhor. Que a gente não fique subindo, carregando coisas velhas,
padrões passados. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Eu declaro mudanças, meu Pai, em nome de Jesus. Que toda cegueira, meu Pai, que toda cegueira diabólica, tudo aquilo que impede dessa pessoa ver, talvez ela foi ensinada a não olhar para os escrúpulos. Ela não foi ensinada que ela tinha que sobreviver. Então ela foi reagindo, foi vivendo de uma forma, deixando rastros pelo caminho, passando por cima de pessoas, fazendo coisas erradas por conta de um objetivo. Os fins justificam os meios, que é o jeito de viver da cabeça de muitos. Nós não aceitamos isso agora em nome de Jesus. Todo padrão diabólico, todo padrão antigo, todo padrão mundano, miserável, que muitas vezes botou ela em problemas, situações negativas, problemas familiares. Nós repreendemos agora em nome de Jesus todo espírito da autossuficiência, todo espírito da carnalidade, todo espírito do foco errado, do alinhamento errado, de fazer as coisas sem pensar nas consequências, toda incredulidade em relação a Deus, todo espírito maldito, todo padrão que veio dos pais, todo padrão que ela aprendeu no mundo, toda influência maldita, satânica, que só tem colocado ela em problemas, que tem feito ela viver uma vida de altos e baixos, deixando rastros de destruição, maus exemplos, maus testemunhos. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo padrão maldito, que ela aprendeu a sobreviver e ela não conseguiu ainda quebrar este padrão. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo peso, toda amargura, toda inveja, toda mentira que ela ainda acredita. Nós repreendemos agora, pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro uma mente alinhada ao Senhor. Toma posse disso. Senhor, eu tomo posse de uma mente alinhada. As minhas motivações, as intenções do meu coração serão as corretas, Senhor. Eu não vou mais perseguir um alvo, passando por cima de todo mundo, passando por cima de situações, de pessoas, passando por cima de valores e princípios bíblicos. Não, Senhor. E eu vou ser um bom testemunho. Eu vou deixar uma marca boa. Eu não vou mais viver assim. Eu não vou mais viver me enganando. E nem enganando ninguém. Eu não sou mais Jacó, Senhor. Eu não sou aquele que passa para trás. Eu não sou aquele que mente. Eu não sou aquele que tem objetivos ocultos. Eu não sou assim, Senhor. A minha mente é de Cristo. Diga isso. A minha mente é de Cristo, 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 a minha mente é de Cristo. Eu vivo a vida com base na palavra de Deus. Eu vivo a minha vida com base na mente de Cristo. Eu creio na mente de Cristo, meu Pai, eu tenho a mente de Cristo. Eu não passo mais por cima de pessoas, eu não passo mais por cima da verdade. Eu não faço mais as coisas de qualquer jeito, eu não faço apenas olhando um ponto, uma coisa, um objetivo. Não, Senhor, o Senhor me dá discernimento, o Senhor me dá bom senso, para fazer as coisas com equilíbrio, com sabedoria, honrando, Senhor, aquilo que deve ser honrado. Eu te peço, Senhor, dá a visão, Senhor, em nome de Jesus, dá a visão. Dá a visão, meu Pai, dá a visão, dá a visão, dá a visão, dá a visão, meu Pai, onde não há visão o povo perece. Dá a visão, Senhor, dá a visão. Eu te peço, Senhor, dá a visão, dá sabedoria. Dá visão e sabedoria, dá visão e sabedoria, dá visão e sabedoria, Senhor, dá visão e sabedoria, dá visão e sabedoria, sempre para que possamos romper e crescer dia após dia, em nome de Jesus. Dá vitória, meu Pai, ao nosso povo. Eu declaro, meu Pai, que cada objetivo, cada atitude que ela tomar, meu Pai, que ela tenha sabedoria, que ela tome as decisões com base na sabedoria, com base no entendimento, meu Pai, que ela leve somente aquilo que ela vai precisar para este novo tempo, que ela vai tirando, meu Pai, como Jacó foi tirando a amargura, foi tirando o orgulho, foi tirando a autossuficiência, foi tirando o engano da vida dele,
para que ele pudesse agora entrar num novo tempo como um campeão, como um homem de integridade, como um homem de valores, como um homem de princípios, como um homem de Deus. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos, dá visão ao nosso povo, dá sabedoria a cada um de nós. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, dá a visão, meu Pai, dá a visão. Eu te peço que nós possamos crescer, meu Pai, dar os passos firmes, Senhor, construindo as nossas muralhas, Senhor, sem medo de um terremoto, sem medo de uma queda, sem medo de um desmoronamento, Senhor, porque os nossos fundamentos são profundos, são fortes. Eu te peço, nos cubra com teu sangue. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu declaro vitórias, respostas, definições. Eu declaro, meu Pai, que aquilo que ela tem buscado, que ela venha alcançar, meu Pai, que todos os objetivos dela, ela possa alcançar, porém, sempre fundamentado na verdade, Senhor. Sempre fundamentado na verdade, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa o teu povo, fortaleça, meu Pai, e que dia após dia possamos ver aqui homens e mulheres, Senhor, envolvidos com a verdade, meu Pai, crescendo na palavra, crescendo no Senhor, em nome de Jesus, sendo um exemplo, sendo um campeão com Deus, não tentando ser um campeão sozinho, mas um campeão com Deus, um campeão de verdade, um campeão que te agrada, Senhor. Eu te peço. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Fala profundamente aos corações e que o Senhor possa alcançar cada pessoa, trazendo luz, discernimento, visão, revelações, respostas para cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.